E aí, turma? Vocês estão preparados? Primeiro eu gostaria de orar com vocês. Eu queria que vocês pudessem fechar o olho. Senhor Jesus, entro na sua presença agora, Senhor, com temor e tremor, Senhor. O Senhor é santo, Senhor. O Senhor é misericordioso, Senhor. O Senhor me tirou do mundo, do pecado, me trouxe, Senhor, para um lugar que eu nunca imaginava estar, Senhor. O Senhor tirou o engano da minha vida. Eu te peço mesmo, Senhor, para cada homem aqui hoje, Senhor, que eles possam colocar de lado, Senhor, as suas doutrinas de homens. Eu peço que eles coloquem de lado a vaidade, que eles venham matar o ego deles, Senhor. Pois sabemos, Senhor, que não temos nada de bom a não ser a Ti, Senhor. Eu te peço agora, Pai, no Seu santo nome, que o Senhor seja conosco, Senhor, ao abrirmos as Escrituras, Senhor, e navegarmos na Sua vontade e não na minha, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Galera, se prepare. Durante a minha vida, eu vivi muito em parte de performance. E toda vez que eu ganhava, eu tinha um bônus, né? E toda vez que eu perdia, eu tinha um ônus. Eu tinha algo que eu tinha que carregar comigo. Eu queria que a gente botasse aquela imagem, se vocês pudessem. Basicamente, eu já me encontrei, hoje eu me encontro do lado direito. Mas eu me encontrei nesse lugar aqui, onde esse lugar é onde a maioria das pessoas se encontram. Eu queria que você fizesse uma analogia da sua vida, em que lugar você se encontra. É porque a gente vai falar sobre um campo de batalha. O lado esquerdo é quando você se encontra nos prazeres desse mundo. Vocês vão conhecer, quando você tem amizade com esse mundo, você se torna inimigo de Deus. E o meio, o muro, foi criado por vários homens que criaram várias religiões, que todo o caminho leva a Deus. Ou doutrinas feitas por homens. E muitas das vezes eu me encontrei nesse lugar. Eu criava muro, não criava ponte. O homem de Deus, ele cria uma ponte. Qual a ponte que ele cria? Ele cria uma ponte para salvar as pessoas do inferno. E esse chamado é para cada homem aqui. Eu quero comunicar a vocês que o diabo não veio para brincar. Ele não se encontra mais no mundo. Ele se encontra nas igrejas. Porque o púlpito não é um lugar onde se abre a Bíblia. Não se ensina mais nada sobre a Bíblia. A gente vê homem andando para um lado e para o outro, com neurociência, com pensamento positivo. Essa foi a minha vida. A psicologia esportiva é o homem no centro. Você é forte, você é capaz. Confissões. É ridículo. Você vê um homem fazendo uma confissão em frente ao espelho. É ridículo ver esses homens, life coach, nunca tomaram um soco na cara, nunca entraram no ringue da vida, mas vendem cursos, prometendo que a vida é feita de alegria, de prosperidade. Não, a vida é feita de dificuldade. E ao abrirmos a Bíblia hoje, você vai entender o estado que você se encontra. Os seus filhos se encontram em que estados? Vocês vão descobrir que muitos homens de Deus estão no céu e os filhos nos infernos. Os filhos deles se encontram no inferno. Mas a boa notícia é que quando você chega lá, Deus limpa as suas lágrimas, você entra na eternidade e você vai glorificar, porque Deus foi justo de condenar o seu próprio filho. Não é brincadeira o que eu vou falar aqui hoje, não. Eu não quero aplauso, eu quero que vocês comecem a fazer uma visão interna. A gente vai trabalhar de dentro para fora. Eu vou mostrar o estado que eu me encontrava, que você se encontra todos os dias da nossa vida. E se não fosse Cristo na nossa vida, a gente não estaria aqui. Até quem é do pecado, Deus ajuda. Deus, ele é um Deus justo para quem é justo, e também o sol cai sobre todos, a chuva sobre todos. Mas o final, o destino,
que é o nosso lugar, que todos nós queremos estar, que na eternidade, um dia com Deus, esse lugar a gente vai ter que lutar. 2 Timóteo 4:2 começa assim: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrige, exorte com toda paciência e doutrina. Vocês já ouviram falar pessoas assim, a letra mata? A letra mata, não, a letra salva. Pastores que falam que a letra mata não entendem sobre a Bíblia. Hoje em dia tem um negócio de sentir. Aí eu senti que Deus falou comigo. Abre a Bíblia, irmão, lê a Bíblia. Hoje tem muito sentimento, muito misticismo dentro da Bíblia. Não tem. A Bíblia, ela corta, ela penetra. E muitas pessoas que falam que a letra mata, na realidade, fora do contexto. Dentro do contexto, ele estava dizendo que a lei matava. Hoje não vivemos na lei, é na graça. Não tem nada que eu venha fazer aqui para mim herdar a minha salvação. Eu não preciso fazer nada, mas eu preciso ter fruto. E hoje muitas pessoas pregam coisas que eles criaram dos seus próprios ouvidos. Vocês vão entender o que eu estou falando. Então a gente vai falar sobre verbos que são imperativos. Preste atenção, quando você lê a Bíblia, preste atenção no verbo. É imperativo. Estejam, pratiquem e busquem. É constante. Então, a primeira pergunta que a gente vai começar, o que significa ser um homem bíblico? Você já percebeu que hoje faz um agrupamento de pessoas, aí vamos levantar posição, luta na lama, vamos fazer, passa fome, passa dificuldade. Isso não é ser homem, irmão. Ser homem é se guardar para uma mulher só. Ser homem é ser digno, ter caráter, é entender a sua própria essência. Hoje tem muita gente alimentando o ego. Eu vou te falar, tem lá em casa, a gente faz uma brincadeira que todo dia, quando chega alguém lá em casa, fala assim, mata o ego, kill your ego. Por quê? Porque todos nós aqui temos egos. Porque sabemos muito, ou porque temos alguma coisa, temos algum dom. Na realidade, se Deus aparecesse aqui agora, todo mundo morria. A gente tem que ter reverência. Reverência a um Deus. Quando a gente abre a Bíblia, a gente tem que entender que esse livro, ou ele salva o crente do inferno, ou ele traz para a salvação. E eu queria hoje ensinar vocês quem é o dono do inferno. Vocês já pararam para fazer essa pergunta? Eu faço essa pergunta para vários pastores, eles falam assim, o diabo. Eu falo, rapaz, você precisa conhecer a Bíblia, pastor. Não é o diabo. O diabo não ia criar a casa dele para condenar ele para a eternidade. O inferno é a ira de Deus. É aquilo, quando Cristo vai na cruz, ele tomou o cálice que era seu, meu. Eu estava ali orando, de joelhos, chorando, porque eu imaginei todos os pecados aqui unidos. Você já imaginou quanto pecado tem aqui dentro? Quanto pecado tem aqui dentro? Tem 600 homens. Quantos? Eu comecei a chorar, porque eu não entendia como é que a gente vai salvar esse povo. Porque tem um evangelho sendo pregado hoje que não salva ninguém. Eles estão prometendo uma vida boa. É o Smiling Joe, conhece o Smiling Joe? The best life now. Não é a melhor vida agora. Ou você paga tudo agora, ou você vai ser condenado para o inferno. Vocês vão conhecer Eli e Samuel. Conhece Eli e Samuel? Os filhos deles se encontram no inferno. Só que o pai, as lágrimas dele foram enxugadas. O Deus é um Deus justo. Ele é justo. Então, quando eu subo aqui no púlpito para pregar, a minha vida está em jogo. Porque se eu falar uma coisa da minha carne, um dia eu vou ser julgado por isso. Você já parou para pensar quantos pastores têm uma conta para pagar com Deus? Vocês sabiam, John MacArthur fala que tem um lugar no inferno que vai ficar os demônios, os seus anjos e os falsos profetas. E eu quero falar para você o seguinte, abra os seus ouvidos, tire a trave do seu olho. Eu vim aqui só tirar o cisco. Sabe por que eu vim tirar o cisco de vocês? Porque eu já tirei a minha trave.
E eu quero abrir a Bíblia com vocês para a gente conhecer. Então, a primeira pergunta, o que significa ser um homem forte, né? Ele precisa, um homem bíblico, ser forte, valente e amoroso. Força sem amor não presta. Força sem amor não vale nada. E é com muito amor que eu venho aqui hoje, com muita piedade. Eu sei que vai doer, mas esse evangelho eu prego para os meus filhos, para minha esposa, para o meu primeiro ministério. E eu vim aqui pregar para vocês. Em 1 Coríntios 16, 13 e 14 diz assim: estejam. É um verbo imperativo. Ele é constante. Estejam. Não é esteja. Estejam. É totalmente eterno. Estejam vigilantes. Mantenham-se firmes na fé. Sejam homens de coragem. Sejam fortes. Façam tudo com amor. Eu prometi para a Joana que eu vim aqui com muita piedade. Mas eu sei que vai doer. Porque o amor dói. E é isso que a gente tem que fazer com os nossos filhos. E é isso que a gente tem que fazer com a gente. Porque hoje o grande problema é que muitos homens acham que a homem está num acúmulo de coisas. Ou está em quantos seguidores ele tem. Eu não estou preocupado se vocês vão gostar desse momento. Por isso que eu não quero aplauso. Eu não estou pregando nada da minha carne. Eu não tenho, isso aqui não é meu. Se eu viesse aqui dar uma palestra, vocês iam ter que pagar caro. Por quê? Porque não ia ser o Vitor Belfort, filho de Deus. Ia ser o filho de Vitor Belfort falando da carreira dele. E eu vim falar aqui do Cristo, porque ele me salvou do inferno. A segunda pergunta é: como você definiria um homem bíblico? Como é que você define um homem? Como é que se define um homem? O carro dele? A casa dele? Já viu esses caras vendendo um cursinho, falando de Deus? É a coisa mais ridícula do mundo. Deus odeia a ganância. Ele odeia a ganância. Eles ensinam a ser ganancioso, mas falam de Deus. Eles são o quê? Eles são os carismáticos. Tu já viu picareta que não é gente boa? Aqui só tem brasileiro, né? Vocês sabem o que está acontecendo no Brasil, né? Ah, meu irmão, ainda mais do Rio de Janeiro. O cara é malandro, irmão. Ele tem uma lábia bonita. Ele te engana 5 vezes. Você perdoa ele, ele vai e volta de novo. Você tem que perdoar 7 vezes 7, então ele fica te enganando. Mas o cristão não pode ser bobo. Ele não pode ser inocente. Ele tem que ser astuto. Ele tem que entender aonde está o perigo. Eu vou proteger. Está vindo ali, ó. O perigo está ali, eu vou proteger. O cara tem que ser íntegro. O homem de Deus tem que ser íntegro. Você conhece ele pela integridade dele. Miqueias 6:8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é o que o Senhor pede de ti. Que pratiques constante. Pratiques. Você sabia que a vida do atleta, ele não é dono de nada? Ele vive de aluguel. Porque o dia que ele acha que ele é dono daquilo, ele perde. Aconteceu comigo muitas vezes. É terrível, é ruim, dói. Mas é pratiques o quê? A justiça e ames a misericórdia. Eu quero ser justo, mas eu preciso amar a misericórdia. E andes humildemente com o teu Deus. Quantas pessoas hoje são arrogantes com Deus? Já viu os caras orando? Eles acham que Deus é Papai Noel e eles declaram que nada. Ou condenam o cara, fala assim: a sua fé é fraca. Você, infelizmente, você não foi curado porque a sua fé é fraca. Aí você sai de lá mal. O que tem de gente enganando os filhos de Deus não está nesse gibi, irmão. O meu professor, o Paul Washer, falou assim para o meu filho: a coisa mais perigosa para você, Davi, é você. Não confia em você, meu filho. Não confia nunca em você. Confia em Deus. Não confia no seu talento. Confia em Deus. E a segunda, Davi, cuidado com os pastores. Porque eles são lobos devoradores, devorando. Devorando quem? A ovelha. Ele se fantasia de ovelha para comer a ovelha. Comer o dinheiro, o tempo, a família, destrói. E ele leva com ele uma galera. Eu não sei quais são os 5. Eu gosto de perguntar 5 perguntas. Eu faço 3 perguntas assim. Qual o seu maior medo? A outra pergunta é: quer saber outra pergunta? Quem são os seus 5 favoritos pregadores? Aí eu peço para o cara fazer uma oração. Aí quando o cara faz uma oração, eu já sei qual é a teologia do cara. O cara não tem intimidade nenhuma com Deus. Deus é um escravo dele.
Presta atenção, quando você orar, imagina que esse Deus morreu pelo seu pecado. A sua oração vai mudar. Desde pequenininho a gente aprende que a gente é bom. Porque a gente compara, lembra do Jornal Nacional? Ficava minha mãe e meu pai vendo o Jornal Nacional. Olha que cara malvado. Nossa, a gente não é assim, né? Lógico que é assim. A diferença é que Deus está segurando o seu coração na misericórdia dele, porque se ele solta, você se torna como aquele cara. A gente tem que parar de se comparar maldade. Todos aqui dentro ó, são maus. E a única bondade em você é Cristo. A terceira, quais são as prioridades que um homem bíblico deve ter? A prioridade, eu preciso comprar uma casa. E eles tiram foto com o avião, né? Eles mostram a riqueza e pregam Cristo. Eles se exibem com roupas de marcas e pregam Cristo. Eu estou falando uma verdade. Eu já fiz parte dessa turma, porque eu orava para ser vitorioso. E quando Deus me dava a vitória, eu falei assim, qual o pecado que eu tenho? Será que a minha fé está fraca? Eu vivi nesse engano. Eu vim aqui para abrir os seus olhos, você vai ter que tirar a tábua do seu olho. Você vai ter que ser homem suficiente para chegar em casa e falar assim, amor, eu não sou bom. Já fala logo para a sua mulher, eu sou mau. Você também. Fala para ela que ela também é má. Avisa ela. Não deixa de avisar ela não, irmão. Avisa ela, você é pior, você me deu um fruto. Você me ofereceu aquele fruto. Ela ofereceu o fruto, mas sabe de quem era a responsabilidade? De Adão. Eu vou fazer, vocês vão ler lá, né? Adão não deu nome para a mulher. Ela foi chamada de mulher. Ela só foi dar um nome para ela depois do pecado. Esse cara era frouxo, irmão. Deu nome para todos os animais, não para a mulher. A mulher só tinha um gênero. Já percebeu que estão atacando o gênero agora? Porque Adão não protegeu ela. O nome dá um destino. O nome era Abrão, virou Abraão. O nome tinha um destino. O nome tem uma proteção. Alguém não chega na minha mulher, porque ela tem um nome. E se alguém chegar no Publix e começar um papo com a Joana, eu entro na hora. Eu falo, o que você quer? Que papo é esse? Eu vou dar aqui uma ilustração como é que foi a conversa. A serpente apareceu para Eva, começou a conversar e Adão falou assim, e aí, eu não vou participar? E aí, cadê meu pedaço? Você está entendendo? O que vocês estão fazendo com a família de vocês? Vocês estão protegendo os filhos de vocês? Vocês estão protegendo a mulher de vocês? Eu não sei. Quantas vezes nós não protegemos? Eu fui ver um filme que eu fui fazer em Hollywood, lá, o The Thieves 2. Acabou o filme, todo mundo que filmasse, eu falei, que filme horrível. Pô, papai, você estava no filme, né? E aí? Eu achei péssimo. Eu achei péssimo, porque eles estão oferecendo bebida, maconha. Eu não gostei. E a Joana falou assim, você tem razão, porque eu tinha que dar uma aula para todos eles, que eles estavam errados, que aquele filme era ruim. O filme é divertido, mas o que eles estavam entrando, eu falei assim para meu filho, filhão, estava ele e o amigo dele, não deu vontade de estar naquele clube lá? Não deu vontade? Eles me falam a verdade, irmão, porque você sabe que mentiroso não entra no céu. Ele falou, deu vontade. Está vendo, Joana? Esse é o perigo. Eu tive que ensinar o meu filho. Ele tem um Instagram, ele tem 19 anos, eu tenho o Instagram dele até hoje no meu telefone. Papai apaga? Não. Por quê? Porque eu não quero. Porque eu sou sua cobertura, irmão. Eu vou te proteger. Está me entendendo? Você tem que estar protegendo os seus filhos. Eu tenho que adiantar aqui, que o tempo está... Então, diz assim Mateus 6,33, é eternidade. Ele fala, buscai, pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Que todas essas coisas? Vou ganhar dinheiro? Não. Quais são todas essas coisas? Você já parou para pensar? Se eu pudesse oferecer para você 2 vidas, você vai escolher. Uma, você vai viver até 120 anos, vai ser o mais rico do mundo. Você vai para o inferno. E a outra, você vai viver até seus 50 anos. Uma vida simples, digna, com uma família simples, mas com uma família de Deus. E vai morrer. Qual que você escolhe? É de Deus, né? Mas não é isso que todo mundo está escolhendo. É engraçado, né? A gente vê pais acumulando dinheiro, riqueza.
Chega em casa e pergunta para o seu filho, eu faço 3 perguntas lá em casa. O que você não gosta de mim? O que você gostaria que eu fizesse? E o que você gosta de mim que eu continuo fazendo? Toda semana a gente faz essa resposta. Toda semana tem estudo bíblico. No mínimo são 3 estudos bíblicos por semana. As minhas filhas apaixonadas pela Bíblia. Eu quero recomendar a minha espada. John MacArthur Bible, de estudo. Tem em português e inglês. Em inglês está $19, baratinho, hein? Vale a pena. Sabe por que vale a pena? Você começa a entender o que a Bíblia está dizendo. Porque quando você tira uma palavra daquele contexto, ela vira pretexto. Tudo posso naquele que me fortalece. Ah, é? Vai antes. Nenhum homem de Deus era milionário magnata. Tinha avião particular. A maioria deles morreu cerrado no meio. Isaías foi cerrado no meio. Vai ver como é que eles morreram. E hoje estão prometendo que você vai ser próspero. A prosperidade de Deus, sabe qual que é? Uma vida íntegra. Uma vida eterna com Ele. Paulo tinha um espinho na carne. De quem? De Satanás, enviado de Deus. Deus é Deus. O diabo é o quê? É diabo de Deus. Preste atenção. Diabo é diabo de Deus. E a gente dá crédito para o diabo. O inimigo se levantou. Aí fica aquele cara guerreando, guerra espiritual. Perda de tempo, irmão. Se o diabo aparecer para tudo, sai correndo na hora. Igual o cara falou assim, o Vitor Belfort é fácil, eu luto com ele. Aí quando o cara bota a luz, irmão, meu joelho tá, hoje não dá não. Hoje tu vai lutar comigo, irmão. Pega o seu protetor de boca, pega a sua vaselina, porque hoje você vai fazer um sparring comigo. Ele aprendeu uma lição rápido. A boca tem que ficar calada. Você está entendendo? E hoje muitas bocas se abrindo para uma guerra espiritual, que se você tivesse que lutar com Satanás, ele te matava na hora. E essa luta, a gente não precisa lutar contra ele. Jesus já venceu ele. Sabe quem é o seu pior inimigo? É o cara do espelho, quando você acorda todo dia e escova o dente. É você. Você é o seu pior inimigo. Você é um crápula com você. E eu não vou falar aqui o que eu gostaria que você fizesse. Eu não vou falar para você entrar na banheira de gelo. Eu não vou falar para você não comer açúcar. Porque a Bíblia não fala disso. A Bíblia fala para fazer o quê? Pregar contra o pecado. E eu tenho que aqui ensinar vocês o que a Bíblia diz. A gente precisa avançar. Vamos lá. 2 Coríntios 12, 7 ao 10 fala assim: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei a Deus que tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repose em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. É isso que você tem que fazer, irmão. É isso aí que Deus está querendo de você. Perseguição. Para de achar que a vida com Cristo é uma maravilha. Não é. Para de seguir esse pastor agora. Para de ouvir ele agora. Ele está indo para o inferno e você vai junto. Cuidado. A igreja de Cristo é uma igreja local, não é uma franquia. Não é McDonald's, irmão. Isso aqui é um lugar santo. Eu conheço o pastor Jay. É um homem de Deus, um homem preocupado com almas, ama almas. Hoje, o pastor, ele quer ficar rico, milionário, às custas do povo de Deus. É sério o que eu estou falando, gente, é muito sério. É o que mais me arde no coração, é de ver um cristianismo fraco. Imagina, eu vim da luta, eu vim do mundo, eu vim daquele lugar terrível. E eu falava, por que você não me falou? Eu não queria te avisar. Uma vez eu fui lutar, e na luta, eu fiz várias coisas erradas durante o campo. Aí o cara, acabou o campo, meu treinador, eu não queria te falar, mas eu sabia que você estava fazendo errado. Eu falei, irmão, perdeu o trabalho agora. Não quero mais treinar com você. Por que você não me falou? Não queria te magoar, não queria. As pessoas têm que falar, não, eu tenho que falar para vocês.
Cuidado com você. Você é seu inimigo. Você não é bom. Fora de Cristo, você só vai arrumar problema. Eu fico imaginando aqui, quantos de vocês são viciados em pornografia? Eu não vou pedir para levantar a mão. Fica tranquilo. Quantos de vocês são pecadores? Todos nós temos que levantar a mão. Agora a pergunta é, quantos de vocês estão dispostos a sacrificar a sua carne? Porque ver aqui hoje é bonito, legal, estamos juntos, mas amanhã vai vir, segunda vai vir, terça vai vir. Quando a sua mulher falar aquilo para você, o que você vai fazer? Quando seu filho quiser fazer aquela coisa, o que você vai falar para ele? Bom, eu vou adiantar aqui, ó. A gente tem que fazer uma segunda dessa, hein? Tinha que ter o segundo round, tinha que ter amanhã de novo. Né? Quais são as referências de homens bíblicos que vocês têm? Quais são as referências? O que é homem para você? É o que tem dinheiro? É o que tem mais gente na igreja? Jesus não, foi como eu falei, Jesus não quer que a sua igreja tenha. Sabia que eu estava conversando com o pessoal que entende de igreja? Eles falaram assim, Vitor, para cada de 40 a 100 membros, a 70, vê se eu estou errado, tá? De 40 a 100 membros tem que ter um elder. Hoje a igreja cresce, mas não tem ninguém para cuidar da igreja. O pastor sai daqui e não conhece mais ninguém. Porque ele está pensando só no crescimento. Eu vejo, cara, minha igreja está sendo abençoada. Às vezes não. Você sabia que Salomão, antes de Deus aparecer para ele, ele pecou? Ele casou com a filha de Faraó. Ele apareceu, ele pediu uma coisa, Deus deu dinheiro. Aí eu pergunto, será que o dinheiro foi bênção ou foi maldição na vida de Salomão? Cuidado, porque achar que é dinheiro é bênção de Deus, às vezes não, às vezes é maldição. Você sabia que a Bíblia fala? A maneira de Deus julgar algumas pessoas é trazendo um falso profeta, é trazendo bênção. Cuidado. Sabe como é que a gente mede se a gente está vivendo uma vida santa? É quando você pergunta para sua esposa e para os seus filhos, o que você acha do papai? Ele sabe a verdade. Rapaz, dói ouvir a verdade de uma mulher, dói ouvir a verdade de um filho. E eu prometi para os meus filhos, porque ele falou assim, papai, você já é lutador, e agora sendo calvinista, você tem que voltar às vezes para a grade. Ele fala, vai para a grade, papai. Vai para a grade. Aí sabe o que eu entendi? Eu falei assim, filho, eu não sou calvinista, eu sou bíblico. Hoje as pessoas ficam dizendo o que é que elas são, eu sou bíblico. Eu quero salvar as pessoas do inferno. É como se tivesse um dragão naquela porta ali, ó. E a minha filha está andando para lá. Você acha que eu vou deixar minha filha entrar naquele lugar? Porque eu amo a minha filha. Mas eu estou vendo uma igreja entrando naquele lugar. Como não é da minha família, eu vou deixar. Não, a Bíblia fala que todos somos uma família. Você tem que pregar o evangelho. É sério, gente. Muitos homens contemporâneos hoje, eles estão vulneráveis. Essa coisa de ser contemporâneo, não, o mundo agora deixa. Sai fora, irmão. Aqui, ó, eu falo para todo mundo. Psicologia não passa por aqui. O que fica aqui em cima eu jogo. O que desce aqui para baixo eu tomo. Use isso aqui como se fosse o quê? Um filtro da sua vida. Use isso aqui como filtro. Não passou, joga fora. Porque tem muitos psicólogos hoje introduzindo a psicologia na Bíblia. Psicologia positiva. Isso não é de Deus. O que você pensa de você? Eu sou mau. É assim. Eu não presto. Fora de Cristo você não presta para nada. Tiago 4,4. Preste atenção, tá? Quem ama o mundo aqui? Levanta a mão. Abaixa agora, irmão, porque está vindo aí uma paulada. Preste atenção no que ele fala, não que é o que eu falo. Adúlteros, ele começa a conversa assim, adúlteros. Vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Simples, você já sabe. O que é amizade com o mundo? Não é gostar de um bom restaurante, de um steak, não tem nada a ver com isso. Não é ter uma vida gostosa, não. É ter amor aos prazeres do mundo. O que é o prazer do mundo? Simples. É tudo que te separa de Deus. Começa na igreja local. Está indo numa igreja onde o cara não abre a Bíblia e não lê a Bíblia? Sai fora, irmão. Sai fora.
É igual um personal trainer. Tu já viu o personal... Eu vou te botar aqui, vou botar o Jay aqui rapidinho. Eu vi o Jay com uma tremendo, ele fazendo um negócio tremendo, uma roupa que treme. Sabe aquela roupa que treme, exercício? O pessoal fala que aquilo ajuda, não sei... Sai fora, irmão. Eu falei, Jay, isso aí é balela, irmão. Roupinha que treme, irmão. Vamos suar, meu irmão. Quer perder peso? Tem que parar de comer besteira e treinar. Quer parar de pecar? Bíblia, todo dia, de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite. É assim, meu irmão. E se eu perguntar para vocês, Deus está na sua agenda semana que vem? Tá, Ele está sempre na minha agenda. Eu estou perguntando se Ele está escrito na sua agenda. Se você tem um horário marcado com Ele. Porque todas as suas reuniões estão lá marcadas. Mas será que Deus está marcado? Eu tenho um horário marcado. Meu filho, agora não, vou orar. Quer orar comigo? Quero, porque agora eu não posso falar. Agora é de Deus. É só 10 minutos? É só 10 minutos. É só 5? É só 5. A Bíblia fala que um dia é como se fosse 1000 anos e 1000 anos como se fosse um dia. Para de achar, você tem que ser fiel no pouco. As pessoas querem ser fiel no muito. Agora eu vou adiantar, hein? Nossa, cara, a gente tem que fazer o segundo round. Vocês topam? Vamos fazer o Man Up Swing. O Man Up Swing. Bom, eu vou direto aqui partir, ó. O ministério do homem, sacerdotal, profeta, provedor e protetor. A mensagem vai começar agora, eu tenho 8 minutos, mas vou ser rápido. Preparem, você tem que vir comigo. O que o sacerdote faz? O sacerdote, ele ia na presença de Deus apresentar o quê? Ele era a pessoa que representava a família dele. Ele trazia tudo o que a família dele, né, precisa, o povo precisava. E Deus falava com ele e ele tinha que exercer o profeta. O profeta falava com o povo. O profeta comunicava. Então, o sacerdote tem que liderar a esposa dele, a família dele, os filhos deles, apresentar todos eles diante de Deus. Todo dia. E o profeta, ele tem que guiar e comunicar a vontade de Deus para a família dele. Pregar o evangelho. Rapaz, quando eu reformei a minha fé, eu sentei todo mundo, eu falei, vocês estão preparados? Eles, estamos. Eu contei a verdade. Isso não é verdade, isso não existe, isso não está. E agora? Agora, meu irmão, bora porque Deus falou que tem que ser, tem que mudar. Tem que obedecer. Chega de sentir, chega de achar que você sabe, você não sabe nada. Eu não sei nada. Cada vez que eu me deleito nisso aqui, eu falo, uau! Como eu acreditava nisso? Por que não me avisar isso antes? Porque cada um tem seu tempo. Mas eu quero ser para você só vai entender isso aqui quando você se debruçar nisso aqui. Não leia o que você acha, leia o que o texto diz. Leia o que diz no contexto. Quando Paulo estava em Gálatas, tinha os judaizantes. Os judaizantes eram cristãos, eles acreditavam em Cristo. Mas ele falava, se você não fosse assim, você perdia. E ele vai lá e rebenta Gálatas. Ele fala assim, opa, isso não precisa mais. Não precisa mais cortar o... Sabe aquele... Tá ligado? Para de se prender nisso, irmão. Isso não precisa mais. Corta o pecado. Para de achar que você é legalista. Para de você achar que você sabe. Isso aqui, Deus que sabe. Eu não sei nada. Se alguém me desafiar e mostrar a palavra de Deus, eu falo amém. Eu não vou ficar discutindo teologia. Isso aqui diz muito claro o que é. Se eu não pregar com amor, nada vale. Se eu não liderar minha família com amor, nada vale. Mas eu preciso exortar. Eu preciso falar, cuidado, tem um dragão ali para te matar. Então, agora eu vou apresentar, agora 5 minutos, vamos lá. O único bom pai do Velho Testamento. Uau, o único bom pai é. Esse cara era bom pai, bom marido. Protegeu a esposa de ir para o inferno, não deu ouvido à mulher, Adão ouviu a mulher, Abraão ouviu a mulher, esse homem não ouviu a mulher. E no Brasil, tem até um ditado, todo mundo usa o nome desse homem. Pô, tá achando que eu tenho paciência de Jó, irmão? Tu já ouviu falar nisso? Eu tenho paciência de Jó, ele virou até um jargão, né? Esse homem existiu, irmão. Esse homem foi fiel, esse homem foi... Rapaz, esse homem, eu vou pedir autógrafo dele demais. Esse aí eu vou pedir.
Vamos conhecer ele agora? Jó 11, do 1 ao 6. Jó, na terra de Uz, vivia um homem chamado Jó. Ele era um homem íntegro, justo e temia Deus e evitava o mal, de fazer o mal. Ele evitava porque ele não é perfeito. Você tem evitado de fazer o mal? Você tem evitado aquele cara que te fechou no trânsito? Hoje a gente estava dirigindo, um cara fechou, a Joana, pede perdão, perdoa, a gente estava num negócio, perdoa. É mais fácil evitar fazer o mal. Às vezes dá vontade, sabe? Dá um abençoado, agora tem que falar assim. Aí eu tenho meus palavrões, quer ouvir meus palavrões cristãos? Incircunciso! Filisteu! Fica mais fácil. Eu não peco, porque a minha boca, ela não pode jorrar duas águas. A sua boca não pode. Como você fala com a sua mulher, como você fala com seus filhos. Quem tem filho sabe que às vezes fala, ô Jesus, e agora? Ele evitava o mal, tinha 7 filhos, 3 filhas, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentos, tinha muita gente ao seu serviço, era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquete em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comer e beberem com eles. Terminando um período de banquete, Jó mandava chamá-los e fazia com que eles se purificassem. Preste atenção, os filhos deles tinham comunhão com eles. Hoje os filhos não têm mais comunhão. Eram os melhores amigos, eles iam na casa do outro. Hoje os filhos não se falam mais. Por quê? A culpa é sua. Lembra, o problema que está a igreja, o problema da família, a culpa é do homem. E eu tenho certeza que hoje vai todo mundo man up e entender que isso aqui, se você colocar em prática isso aqui, eu prometo para você, a sua vida não vai ser fácil, mas você vai vencer. Porque a Bíblia fala que a gente é mais que vencedor. A gente não é vencedor. Então, Jó mandava chamar os filhos e fazia com que ele se purificava. Ele fazia o ato do profeta. Ele ensinava, vem cá, vamos embora, purificar, vai, pum, 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 pum. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez um dos meus filhos tenham lá no íntimo deles pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática de Jó constantemente. Ele exercia o quê? O sacerdotal. E a gente sabe que ele provia e que ele o quê? Protegeu a sua mulher. Em Jó 2, 9 ao 10, então a sua mulher lhe disse, ainda conserves a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Eu não quero me estender aqui, mas vocês conhecem a história de Jó. Jó é afligido, o diabo aparece lá, acusa, todo mundo, os amigos dele começam a falar, você está em pecado. E Jó, em momento algum, ele foi fiel. E ele fala assim, então sua mulher lhe disse, ainda conserves a tua integridade? Lembra que eu falei da integridade? Com integridade, fidelidade a Deus na dificuldade. Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu, falas como qualquer doida? Temos recebido o bem de Deus com prazer e o mal não queres tu aceitar? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Como é que tem sido na sua casa? O que você tem feito na sua casa? Você tem protegido a sua mulher? Jó, nesse exato momento, se ele escuta a mulher dele, os dois iam para o inferno. A gente sabe a história depois, eles tiveram mais filhos, foi abençoado e tudo mais. Aí agora, nesse momento final, eu gostaria muito de falar sobre Eli. 1 Samuel 2, do 22 ao 26. Eli, já bem idoso, ficou sabendo tudo dos seus filhos faziam em todo Israel, e que eles se deitavam com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Pois lhe perguntou, por que vocês fazem essas coisas? De todo o povo ouço a respeito do mal que vocês fazem. Não, meus filhos, não é bom o que eu escuto espalhando entre o povo do Senhor. Se um homem pecar contra o outro homem, os juízes poderão intervir ao seu favor, mas se pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Seus filhos, contudo, não deram ouvidos na atenção e repreensão ao pai, pois o Senhor queria matá-los. Eu quero falar uma coisa com vocês, muito importante. Na sequência
que acontece? Samuel é entregado pela mãe dele, vocês vão ouvir a história, com 3 anos de idade, ela dá a Samuel para ele ser cuidado dentro do templo. Quem foi o pai de Samuel? Foi Eli. Mais na frente, os filhos de Samuel, mesma coisa. Então eu queria falar uma coisa com vocês, pais. Parem de dar responsabilidade dos filhos para vocês, para pastor. O pastor, ele tem um encargo muito grande. Eu queria falar da importância de uma igreja. Um psicólogo hoje é muito importante na vida de um atleta. O pastor, ele é muito importante na vida de uma família. E hoje as pessoas estão vendo a igreja como um network. Não é network, irmão. Igreja é o lugar que vai salvar, vai educar, vai ensinar como você lida com isso aqui. Isso aqui vai te salvar do inferno, da presença da ira de Deus, ou vai te levar para a eternidade do amor de Deus. E se você não souber mais usar isso aqui, se você não tiver um bom professor, você vai para onde ele vai. Em Mateus 7 diz o quê? Apartai-vos de mim que eu não te conheço. Eles fizeram o quê? Pregou no nome dele, curaram no nome dele, pregaram no nome dele, fizeram tudo no nome dele. Eu falo assim, eu não te conheço. Eu quero falar para vocês, a responsabilidade do homem é o casamento. Ame a sua esposa como Cristo ama a igreja. E depois você vai amar os seus filhos. Você vai servir a sua mulher primeiro antes de servir os seus filhos. E vice-versa. Fala para ela, meu amor, eu sou o mais importante nessa casa, hein? Pode avisar para ela. A Bíblia está dizendo. Ela tem que botar você como prioridade. Para isso você precisa de um bom pastor. Para te ensinar como é que é um casamento, como é que é uma criação de filhos. O meu tempo já dá. Eu queria mostrar uma coisa para vocês. Vocês estão preparados para o nocaute? Isso aqui é nocaute, hein? Vamos lá, todo mundo abrir a Bíblia. Acabou meu tempo aqui, mas eu vou falar aqui, ó. Vamos abrir em Ezequiel 3, 18. Uau! Uau! 3, 18. Quando eu disser a um ímpio que ele vai morrer, e você não advertir, nem lhe falar para dissuadi-lo do seu mau caminho, para salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade. Mas para mim você será responsável pela morte dele. Se porém você advertir o ímpio e ele não se desviar da sua impiedade ou dos seus maus caminhos, ele morrerá da sua iniquidade, mas você estará livre dessa culpa. Uau! Uau! O que ele está dizendo? Você tem que fazer o ID, irmão. Não é o pastor que faz o ID, não. São as ovelhas. Só que o ID agora virou network. Let's go. Let's have a feeling. Ô, irmão, imagina se eu fosse fazer aqui um treinamento. Eu posso deixar vocês todos excitados com a adrenalina lá em cima. Vocês iam me amar. Iam comprar o meu curso rápido. Mas a partir de hoje, ou você não vai gostar de mim, mas eu não estou preocupado porque eu preguei a palavra de Deus. Você vai voltar para casa sabendo que você é mau, que o dono do inferno é Deus, e que é Deus, o diabo é diabo de Deus. Para de dar lugar para o diabo agir na tua vida. Você não tem que fazer essa luta não, você tem que lutar contra a sua carne. Chegou a hora da gente tomar um posicionamento e virar homem de verdade. Sabe como? Colocando a nossa vida no altar. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, eu te agradeço por essa palavra, Pai. Venho agora te pedir, Senhor, que essa palavra possa penetrar na vida de cada um, Senhor, no casamento, na criação dos filhos, Senhor. Eu te peço, Pai, que eles possam manusear essa espada ao deitar, ao levantar, que eles possam ensinar o filho como andar, como ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, Pai, que eles possam proteger suas mulheres, Senhor, que eles possam tomar, Senhor, de volta, Senhor, a identidade que foi roubada no Éden, que eles possam entender, Senhor, que o Cordeiro perfeito nos deu esse privilégio de sermos chamados filhos e cordeiros do reino de Deus, Pai. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, cuida de cada família, de cada homem e livra eles, Senhor, deles próprios, Senhor, que eles possam vencer o desejo da carne, alimentando os frutos do Espírito, Pai, em nome de Jesus. Amém.